Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais este Vasco 10 em edição extraordinária, neste sábado, dia 26 de julho, dia do vovô, da vovó. Aí se você tem os seus aí, dá aquele abraço, manda aquele recado, ou se está pessoalmente, dá aquele abraço gostoso, parabéns pelo dia dos vovôs e das vovós aí, nesse dia 26 de julho. E o Vasco da Gama precisa vencer o Internacional no Beira-Rio, né? Rapaz, é uma missão meia complicada, mas estamos aqui para trazer para você, aproximar você desse jogo que acontece neste domingo. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, aquele comentário é importante, o seu nome e sua cidade, para receber aquele abraço no final do vídeo. E também, se não for inscrito lá no Instagram, né, se não seguir a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, é com a gente mesmo, esteja junto com a gente em todas as nossas publicações. Então, nesse jogo contra o Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, é jogo que o Vasco precisa pontuar. O Vasco é o 16º na tabela com 14 pontos, então está com a mesma pontuação, inclusive, do Santos, que está dentro do Z4. Então o Vasco tem o Santos tem um jogo a mais, é verdade, mas o Vasco estamos na 17ª rodada e o Vasco tem 14 pontos, ou seja, o Vasco tem menos pontos do que rodada. Então é uma situação bem fraca mesmo, é pontuação para Z4, e abre o olho, porque está complicado o Vasco nessa situação aí na tabela. Além desse jogo dificílimo, o Vasco ainda na próxima rodada enfrenta o Mirassol fora de casa. Mirassol tá o aço, né, parceiro? Mirassol não tá fácil, não. Então joga fora de casa, outra pedreira, e depois joga em casa contra o Atlético Mineiro, que tem uma equipe qualificada, não tá também num momento bom, mas são jogos difíceis que o Vasco tem aí nessa rodada e nas próximas também. Avaliando os seus adversários diretos, que são os adversários diretos, que são o Santos e o Juventude, o Santos enfrenta o Sport Recife fora de casa. O Sport Recife não tem uma vitória nessa rodada, está na hora do Sport vencer umazinha, né? Contra o Santos, a fase do Santos também não é nada boa. O Santos tem um confronto direto contra o Juventude em casa, né? Uma partida boa para o Santos aí. E depois o Santos vai fora de casa enfrentar o Cruzeiro. Tá bem terrível, né? Lá em BH, o Cruzeiro é muito forte, o Cruzeiro que é atual líder do Campeonato Brasileiro. Então, são rodadas também difíceis aí para a equipe do Santos. O Juventude tem o Bahia fora de casa, o Santos fora de casa e o Corinthians em casa. São as 3 próximas rodadas do Juventude, adversários diretos, né? O Santos e o Juventude, adversário direto do Vasco da Gama. Então a entrevista do Pedrinho deixou a gente um pouco longe do campo bola, e a gente gosta de campo bola, por isso estamos aqui nesse sábado para trazer mais informações do Vasco da Gama. Eu chamo meu amigo Gilson Santos para falar aí, Gilson, como é que está aí os preparativos do Vasco da Gama para enfrentar o Internacional neste domingo? Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando aqui a Vasco 10. E o Vasco treinou forte na manhã desta sexta-feira no CT Moacir Barbosa. Durante o treinamento, Fernando Diniz parou diversas vezes o treino, cobrando alinhamento e organização no sistema defensivo. A equipe tem tomado muitos gols e o treinador tem cobrado muito dos jogadores de defesa. No ataque, Fernando Diniz cobrando, sobretudo, pontaria aos homens de frente. Ryan é o mais cobrado entre os atacantes do Vasco. Para o jogo de amanhã, a equipe não contará com o zagueiro João Vitor, que tomou o 3º cartão amarelo no último sábado no jogo contra o Grêmio. A novidade será os retornos de Lucas Piton, que não jogou na última terça-feira pela Copa Sul-Americana, e o retorno do zagueiro Lucas Freitas, que ficou de fora do último compromisso do Vasco por não estar bem de saúde. O zagueiro se recuperou e está à disposição de Fernando Diniz. Já Hugo Moura continuou treinando como zagueiro, agradou muito
a Fernando Diniz na atuação que teve contra o Independente Del Valle e deve ser o substituto de João Vitor. Sendo assim, Erasmo, a principal escalação, a provável escalação do Vasco para o jogo deste domingo deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton. Tietê, Jair e Nuno Moreira, Ryan, Verrete e David. Deve ser a escalação do Vasco para o jogo deste domingo às 18h30 contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Vasco precisa vencer e, se não vencer, pode se complicar no campeonato. Sobre reforços, o Vasco retornou aí às conversas com o Rennes da França. O Vasco vai tentar o empréstimo do atacante colombiano Andrés Gomes. O Vasco, de início, tentou emprestar o jogador, o Rennes não deu o sinal verde para o Vasco, mas agora acenou positivamente e o Vasco vai tentar o empréstimo deste jogador. São as principais notícias do Vasco neste sábado e a gente volta na segunda-feira dando mais informações sobre o Vasco, que treina nesse momento, Erasmo. Treina nesse momento no CT Moacir Barbosa, fazendo os últimos ajustes para embarcar para Porto Alegre. Eu fico por aqui, um abraço e até lá. É isso aí, Gilson. O Vasco treinando aí para jogar contra o Inter. Hugo Moura jogando pela direita, ali na zaga pela direita, ele deve render mais do que jogando pela esquerda. A gente deu a sorte aí até o próprio jogador, né, o João Vitor também, esse joguinho fora aí pode assim amenizar a relação dele com a torcida, a relação dele com o próprio futebol, que não é nada bom. E o Hugo Moura tem mais uma chance aí de mostrar seu valor na zaga. Hugo Moura, Tietê e Jair é uma trinca de zagueiros ali que ajuda muito na saída de bola, na transição, tem qualidade de passe, né? Então o Diniz vai fazendo experiências aí na equipe, tentando encontrar um ponto de equilíbrio na questão de defesa. O Vasco voltou a se mexer um pouquinho na questão do mercado e volta a conversar com o André Sanches. O ponta é um jogador que a gente não tem no elenco, né? Tem rapidez, habilidade, né? Ele consegue driblar para a direita e para a esquerda. É um jogador interessante, tem uma boa enfiada de bola. Então, assim, não é um craque, né? Mas é um jogador que não está no momento bom na Europa, mas fez 2024, foi muito bem na MLS. Então, assim, é um jogador interessante, sim, para o Vasco trazer. E vamos ver como evolui as negociações, tá? É um jogador diferente para o nosso elenco. Porque o Vasco não tem escape. O Vasco, como vai jogar com uma situação fora de casa, como vai ser o Inter, o Vasco até se fecha direitinho ali, né? Se compacta, mas as saídas e o escape, né? Na hora de agredir o adversário. Porque você não pode ficar o tempo todo no nosso campo de defesa. Vira um ataque contra a defesa, uma hora a bola entra. Ainda mais as bolas aéreas que, olha, o Vasco tem sido vítimas aí já de alguns anos, né, de bolas aéreas. O Vasco tem perdido alguns pontos aí preciosos. Então o Vasco precisa de ter alguém que dê essa saída, né, que arranque, que faça o adversário correr para trás e aí preparar jogadas para os nossos jogadores. A gente não tem jogador que arrasta com velocidade e aí o Vasco acaba se tornando uma presa muito fácil. Mas o jogo é nesse domingo, às 18h30, né? Então você vai ter o final de semana para respirar e aí no final do domingo, né, vai passar aí fortes emoções, que as emoções não sejam raiva, né? Mas que a gente consiga o empate já é interessante, mas bom mesmo para o vascaíno, para o Vascão, é a vitória, são 3 pontos que vai nos ajudar e aliviar a segunda-feira. Então, galera, vamos ficar firmes aí, né, corrente para frente, para que o Vasco consiga esses 3 pontos. O meu abraço de hoje vai para o Orlando Grande sumidão, né, na correria aí, né, correndo atrás do prejuízo, mas sempre ligadinho aqui no nosso Vasco 10. E eu mando um grande abraço também para o Ailton Sargento, né, que é ali, jogador de bola, cara craque, analista, né, e tá falando, olha, até que enfim, notícias menos desanimadoras. Rapaz, o Vasco ultimamente
É só notícia triste, né? É só notícia complicada. E cada vez que a gente ouve uma noticiazinha que traz uma pontinha de alegria, é um ânimo tremendo. Parabenizar também a diretoria do Vasco da Gama pelo CT, né? O CT está melhorando bastante, algumas melhorias a gente já pode ver, outras melhorias que estão por vir ainda depende de situações, né, de trâmites legais, mas a área molhada ficou muito top, o CT já tem uma aparência muito melhor, né, e vai tomando uma proporção mais profissional aí no CT. É claro que só tem 2 campos, tem que ter pelo menos mais 2, né, ter pelo menos 4 campos aí para começar a brincar, mas aí depende de outras situações que o Vasco, a administração do Vasco está aguardando. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha, deixa seu nome e sua cidade para que você possa receber um abraço no final do vídeo. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, e um grande final de semana para você, né? Com certeza o Vasco vai arrebentar, vamos torcer para que o Vasco consiga esses 3 pontos. Segunda-feira a gente volta, um grande abraço, valeu gente! O Vasco é para quem acredita.